O governo do Rio Grande do Norte confirmou até agora a morte de 26 presos na rebelião na penitenciária de Alcaçuz, a maior do estado. O motim durou mais de 13 horas e começou quando presos de uma facção invadiram o pavilhão onde estavam rivais. Foi a terceira grande rebelião em presídios do país desde o início do ano. O maior presídio do Rio Grande do Norte abriga mais de 1.100 detentos, o dobro da capacidade. Segundo o secretário de Justiça, ontem, por volta das 5 da tarde, hora local, presos do pavilhão 5 invadiram o pavilhão 4. O pavilhão 5 abriga presos de uma facção criminosa rival da dos presos do pavilhão 4. Ainda segundo o governo, agentes usaram bombas de efeito moral e conseguiram evitar que o pavilhão 1 também fosse invadido. Alguns detentos ocuparam os telhados, fizeram um quebra-quebra geral no presídio. Essa mulher estava visitando o marido e disse que os presos aproveitaram o fim do horário de visita para começar a rebelião. Tinha arma dentro do presídio? Tinha arma e foi afirmado pelos agentes penitenciários, por isso que eles saíram, que eles disseram que não ia ficar lá para morrer. Que a gente quisesse ficar, podia ficar, mas eles não iam ficar porque eles estavam atirando. Quem é que estava atirando? Os presos lá do pavilhão 4. Em direção ao pavilhão 5, as visitas. Já tinham pedido a transferência para outro presídio, eles deram ouvido em Mercador. Porque não pode uma facção rival morar do lado uma da outra. Por cerca de 2 horas, o presídio ficou às escuras. O governo diz que os detentos cortaram a energia elétrica e os bloqueadores de sinal de celular. No desespero, mães e mulheres de presos chegaram a tentar atear fogo a um sofá na entrada da penitenciária. Elas foram contidas por policiais. A rebelião continuou durante a madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, veículos blindados e dezenas de policiais foram posicionados do lado de fora. Às 6h50 da manhã, a tropa de choque e o grupo de operações especiais entraram no presídio. As autoridades disseram que os presos se entregaram sem resistência. Nós tornamos o ambiente cheio de gases e esses gases impediram o confronto separando as duas facções. A partir daí, as guaridas foram reforçadas, o perímetro externo do presídio também reforçado e isso evitou confronto e mais mortes. De longe era possível ver pavilhões destelhados, paredes queimadas, janelas quebradas. Há mais de um ano não há grades para manter os presos nas celas. O secretário de Justiça e Cidadania disse que há indícios de que eles tinham armas de fogo. Há informes de que há armas lá dentro, mas a gente só pode efetivamente confirmar quando essas armas foram apreendidas. Pela manhã, corpos decapitados foram agrupados pelos próprios detentos. No início da tarde, peritos do Instituto Técnico e Científico de Polícia entraram no presídio de Alcaçuz. Começou então o trabalho de recolhimento e identificação dos mortos. O número, segundo o diretor do Instituto, chegou a 27. A gente alugou agora uma carreta, de frigorífico para armazenamento de corpos, caso haja necessidade de se trabalhar mais com esses corpos para investigação e tudo mais. Então essa carreta vai ficar lá perto do ITEP e a gente vai armazenar os corpos que suplantaram a capacidade de armazenamento do ITEP. 9 presos foram levados para o pronto-socorro com ferimentos leves. Nenhum agente penitenciário ou policial foi ferido. E a repórter Michele Rincon está no comando da Polícia Militar no Rio Grande do Norte e tem mais informações ao vivo. Michele. Boa noite, Poliana. Bom, aqui no comando da Polícia Militar está a carreta onde estão armazenados os 26 corpos e não 27, como eu disse na reportagem. Foi feita a recontagem e se chegou a 26 corpos que estão aqui dentro da carreta no comando da Polícia Militar. Agora há pouco, em entrevista coletiva, o diretor do Instituto Técnico e Científico de Polícia disse que o trabalho para a identificação desses corpos pode durar até
um mês. Isso porque é preciso fazer o exame de DNA, identificação pela arcada dentária, pelas digitais e também pelos sinais corporais, como tatuagens ou então cortes. A entrevista coletiva também serviu para informar que 6 chefes de facções criminosas foram identificados e devem ser transferidos do presídio de Alcaçuz, mas ainda não se sabe quando e nem para onde. Evaristo. Obrigado, Michele. O presidente Michel Temer usou as redes sociais para falar sobre essa rebelião no Rio Grande do Norte, que foi notícia também na imprensa internacional. A CNN destacou a superlotação no presídio de Alcaçuz. O New York Times disse que mortes violentas são comuns nas penitenciárias brasileiras. E o El País escreveu que a briga entre facções motivou os assassinatos. Em Brasília, o presidente Michel Temer passou o dia no Palácio do Jaburu, onde recebeu visitas, como a do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Numa rede social, Temer disse que estava acompanhando a rebelião no presídio de Natal e que determinou ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que prestasse todo o auxílio necessário ao governo do Rio Grande do Norte. Em nota, o ministro da Justiça lamentou as mortes na rebelião da penitenciária de Alcaçuz e agradeceu, em nome do presidente Temer, o empenho dos policiais que atuaram em defesa da sociedade, evitando fugas e controlando a situação. De acordo com a nota, o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, agradeceu o apoio da Força Nacional. Segundo o Ministério da Justiça, a presença da força no estado por mais 60 dias já havia sido autorizada na semana passada. A nota conclui dizendo que, a pedido do governador do Rio Grande do Norte, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que parte dos 13 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, liberados no fim do ano passado para modernização e compra de equipamentos, seja utilizada em obras para reforçar a segurança no presídio. O ministro Alexandre de Moraes recebe na próxima terça-feira aqui em Brasília todos os secretários de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal. Eles vão discutir medidas para enfrentar a crise do sistema penitenciário e para implementar o Plano Nacional de Segurança Pública, que tem 3 pontos principais: a criação de 30 mil novas vagas nas penitenciárias, a formação de 27 núcleos de inteligência, um em cada unidade da federação, e a separação de presos perigosos daqueles que cometeram crimes sem violência. Nós temos que parar de dar soldados para a criminalidade organizada. Nós temos que separar nos presídios e quem não praticou crime grave, quem não praticou crime com violência ou grave ameaça, furto, estelionatos, esses devem ter outras penas fora da penitenciária, para deixar a penitenciária para quem realmente precisa estar lá.